mais do que isso, fragiliza a propriedade privada, o direito à propriedade privada. E mostra como as coisas vêm sendo construídas de maneira caladinho, mas vão avançando para fazer com que o direito à propriedade privada fique cada vez mais fragilizado, né? Eu acho que esse levantamento feito aqui acende uma luz amarela, né, para os deputados, senadores, e isso precisa ser discutido de maneira mais profunda para que a gente dê segurança jurídica. Né? Direito à propriedade é segurança jurídica, direito à propriedade é você fazer a segurança dos alimentos, da base alimentar de um país. Né? Você não pode trabalhar dessa maneira. Enfim, então é muito sério o que foi colocado aqui hoje e nós vamos trabalhar para que possamos dar essa segurança jurídica aos nossos produtores rurais. O governo está estendendo demais a mão, especialmente o presidente Lula está estendendo demais a mão ao MST? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem... eu penso diametralmente oposto ao que esse governo pensa sobre reforma agrária. O INCRA tem mais de 90 milhões de hectares de terra, a grande maioria já distribuída, já com assentados. Falta água, falta estrada, falta condições de dignidade de vida e falta o título de propriedade a muitos que estão lá há mais de 10 anos e que a lei lhe faculta esse direito. Então, você colocar recursos na mão de um único movimento e ele ter esse poder de eleger quem vai receber terra, eu acho que isso é muito ruim. Eu até alerto aos assentados, aqueles que estão lá trabalhando, esperando por esse título, porque é que eles não têm benefício e trazer mais gente para a reforma agrária. Ninguém é contra a reforma agrária, ninguém é contra dar terra àqueles que precisam, àqueles que têm vocação, mas nós não podemos ter essa ideologia, essa coisa dirigida a um movimento como esse, que é um movimento que eu tenho minhas dúvidas se é realmente ajudar o pequeno produtor, aquele assentado que quer um pedaço de terra para produzir e viver melhor. Senador, agora que o projeto da reciprocidade foi aprovado de maneira definitiva no Senado, vai para a Câmara. Como é que vocês imaginam que vai ser essa tramitação? Já se sabe quem vai ser o relator? Já trabalha toda essa articulação para aprovação na Câmara também? Sim, não sabemos ainda o relator, a frente também está trabalhando com isso, vai nos ajudar indicando alguns nomes, porque é um assunto que ele foi trabalhado aí durante um ano inteiro, mas olha a coincidência, né? As coisas como acontecem, né? Nós votamos hoje no Senado, já podia ter sido votado na semana retrasada, houve um pedido de vistas, então votamos hoje, foi aprovado por unanimidade, mas amanhã tem um grande anúncio dos Estados Unidos sobre um tarifaço que vai fazer não só contra o Brasil, mas que vai fazer para todo o mundo, né? Então, esse projeto, o que é que ele ajuda? Ele ajuda o Brasil a ter contramedidas, né, para poder, uma ferramenta para poder fazer se vier, enfim, tarifas injustas ou tarifas que não deveriam vir contra produtos brasileiros. Então, é uma ferramenta que ajuda as discussões e o diálogo para que a gente possa proteger o mercado produtivo brasileiro. Senador, dá para ter uma ideia do impacto isso para o agronegócio, para as exportações agrícolas do Brasil? Não sabemos ainda, porque a gente não sabe o que vem. A gente tem só, vamos dizer, ruídos aí, né, que virão tarifas de mais de 20%, que elas serão... Então, a gente não sabe ainda que será para todos os produtos, né, de maneira linear. Então, nós temos que esperar. Mas eu acho que o Brasil não é um país que afronta, que retalia, e o projeto não é para isso. O projeto ele traz o quê? Ferramentas para, se o diálogo não for possível, as negociações caminharem, não se chegar a um bom termo, aí sim a gente tem ferramentas para poder barrar medidas que sejam muito nocivas aos produtos brasileiros. Senadora, a senhora conseguiria dar um exemplo
o país poderia se defender caso o SPL seja aprovado? Sim. Só para ilustrar o que a gente está falando. Sim, você pode ter várias medidas, das mais simples, aplicar a mesma alíquota que hoje você pode fazer. Então, o meu produto está recebendo aí na hora da exportação, da importação, da exportação, aliás, ele pode receber aí 25, 30, o nosso açúcar, né? Ele é taxado em mais de 90%. Né? Se taxar mais 20%, é inviável. A gente tem aí uma alíquota que vai ser muito difícil a gente ser competitivo. Então, nós temos algumas medidas que você vai escalando, contratos, patentes, serviços, enfim, outras coisas que os dois países têm de negócios, que você pode suspender temporariamente, definitivamente, enfim, você vai para uma mesa de negociação, mas isso não quer dizer que a gente vai usar. Eu até brinco que isso é como você ter um porte de arma. Você compra a arma, mas você não precisa atirar. Ela está lá guardadinha. Então, você tem ferramentas para você poder se defender. Mas o Brasil é um país que sempre trabalhou nas negociações, né? Nós temos aí o Itamaraty, e nós temos hoje o próprio setor privado, que negocia com seus pares lá fora. E essa negociação também vai acontecer, não só do governo, mas também da iniciativa privada. Então, se eu tenho um cliente lá fora que está acostumado a importar do Brasil, ele fala, olha, para o país dele lá, olha, o Brasil pode nos retaliar e nós vamos deixar de exportar para eles. Então, são ferramentas para se colocar numa mesa de negociação. Ela não é uma coisa que vai ser impositiva nem de retalhar. É só se caso você tiver alguma medida, a gente poder adotar uma contramedida tão forte quanto, ou mais forte até, da que veio de lá. Acredita que esse projeto vai ser sancionado pelo presidente sem alterações, sem vetos? Não posso te dizer, mas foi construído a várias mãos. Esse é um projeto para o Brasil, gente. Esse não é um projeto nem de situação, nem de oposição. É um projeto de proteção ao setor produtivo brasileiro. Então, eu não sei, claro que a Câmara pode fazer algumas emendas, mas nós estamos conversando já com a Câmara, eu devo falar com o presidente Hugo Mota daqui a pouco, para que a gente possa fazer que ele ande lá rapidamente. Tem outros projetos que vão ser apensados, né, mas que esse projeto do Senado, né, possa caminhar lá rapidamente para que vá à sanção presidencial. Ministra, quais produtos e quais setores dentro do agro estão mais em risco? A senhora falou da cana-de-açúcar, com o possível tarifaço do presidente? Parece que é tudo, a gente não sabe, mas as informações, enfim, o que o mercado aí está precificando é que vai ser linear, é para todos os produtos brasileiros. Não só brasileiros, mexicanos, canadenses, enfim, para ele estar fazendo tarifas para o mundo todo, não é dirigido só ao Brasil. Obrigado, gente. Bom, primeiro a gente tem que olhar o histórico do MST, desse movimento terrorista, que vem realmente causando pânico nesse mês de abril, né? E a gente não duvidar nada dos atos que eles estão prometendo. Segundo, que a iniciativa já de a gente começar o mês de abril com a FPA realmente preocupada nessas invasões e colocar uma pressão dentro do Congresso Nacional e também no governo federal, já é uma iniciativa muito boa. Segundo, a Comissão da Agricultura também vai poder viabilizar alguns projetos em ritmo acelerado, né, pressionar alguns PDLs aí, até o próprio PDL que susta, né, os 750 milhões destinados a um movimento terrorista que promete praticar crime, e mesmo assim o governo federal tem sido conivente com essas atitudes e com esse movimento. Prova disso é chamar um membro agora nessa viagem para o Japão, um membro do MST esteve presente da comitiva do presidente Lula. Então, realmente, algumas ações nós estamos também tratando de uma forma mais sigilosa para a gente poder também agir, e com certeza as convocações dos ministros da Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário e ministro da Segurança nas comissões ligadas a essa frente são muito importantes também para que a gente cobre desses ministérios e dos
senhores ministros, uma atitude contra os crimes contra o produtor rural e contra a segurança jurídica no campo. Mas essas colocações já têm Na verdade, na Comissão de Agricultura, semana que vem, já está propostas as convocações de alguns ministros, caso ocorra alguma invasão já nessa semana. E na Comissão de Segurança parece também tem a convocação do ministro da Justiça. Presidente, essa iniciativa de suscitar o decreto do presidente em relação ao financiamento do MST, isso deve ser pautado quando? É um procedimento lá dentro da casa que a gente vai tentar acelerar o ritmo do PDL para que possa realmente a gente colocar em plenário o mais rápido possível. A intenção é que seja justamente por conta do Abril Vermelho? Por conta do Abril Vermelho e também uma decisão desfavorável ao produtor rural que realmente tem se dedicado a alimentar a mesa do Brasil e a economia e as exportações aí trazendo um peso muito forte no PIB brasileiro. Nós sabemos que a gente tem que tratar esse assunto agora com o presidente Hugo Mota e com certeza o presidente Hugo Mota vai dar andamento nesse PDL. Presidente, você tem as três comissões, né? Unir todos esses ministros para discutir esse tema específico, e não as comissões secundárias. Na verdade, hoje já demonstrou a união das três comissões, as três principais comissões, hoje ligadas à frente na FPA, né, a presença dos três presidentes já demonstra essa união. Com certeza, Paulo Bilinski e o deputado da CCJ, Paulo Azi, também a gente vai entrar no entendimento com a Comissão da Agricultura para a gente poder caminhar junto, né, na batalha pelo direito de propriedade aí, podendo até impedir invasões que possam ser cometidas agora ainda nesse mês de abril. O senhor tem conhecimento do cenário dessas invasões hoje, nesse momento, no começo de abril, no Brasil? Bom, na verdade, o mês de março já começou as invasões no sul da Bahia, né, no estado da Bahia, e também no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo. Invasões já programadas, né, pelo MST, já destinando o começo aí do Abril Vermelho. E as movimentações, né? No meu estado, as movimentações dos assentamentos foi muito grande no mês de março, né? O secretário de Segurança lá pôde fazer uma análise lá dessas movimentações e alguns governadores que realmente buscam a ordem e a lei nos seus estados, com certeza, assim como o meu governador Eduardo Riedel, assim como Ronaldo Caiado em Goiás e outros governadores, Tarcísio em São Paulo, que estão já se antecipando, né, aos crimes e às invasões prometidas pelo MST. Obrigado. Nós conseguimos fazer um diagnóstico muito claro sobre a questão do direito de propriedade no Brasil, os problemas sérios que a gente encontrou em relação à legislação e as medidas que o governo tem adotado para passar por cima dessa legislação e com decretos e divisão de atribuições de ministérios, transferência de responsabilidades, financiamento de movimentos. Nós conseguimos puxar o fio todo num mês que está anunciado como tal a mês do Abril Vermelho, anunciado já pelo MST como uma série de invasões que devem acontecer esse mês, espero que não. E a gente vai agora correr com todos os projetos que estão tramitando, os PDLs, isso foi apresentado para os nossos líderes hoje, os nossos membros aqui. Nós vamos apresentar isso para os líderes dos partidos, vamos apresentar isso para os presidentes de ambas as casas, para que entendam a gravidade do que é o desmanche, o desmonte total da política de reforma agrária do país. Presidente, indo para a parte da reciprocidade, a FPA vai articular para que esse projeto passe mais rápido? Sim, já conversamos com os líderes partidários, líder governo, líder da oposição. Também falei há pouco com o líder Luizinho, doutor Luizinho, do meu partido. Na próxima conversa agora, que deve estar ocorrendo logo mais, com o presidente Hugo Mota, colocar a urgência desse tema para que a gente tenha a celeridade necessária dele na Câmara também. Estamos pedindo para que o deputado Arnaldo seja o relator, Arnaldo Jardim, a ver se conseguimos isso, para que a gente consiga dar essa celeridade necessária, até porque o anúncio é amanhã, né? Amanhã deve sair as medidas de tarifas e de
represálias, como é que chama? Não, dos Estados Unidos, para nós, retaliatórias dos Estados Unidos, as medidas retaliatórias dos Estados Unidos em relação a diversos países. Imagino que algo do Brasil deve estar na lista, também espero que não, mas a gente tem que ter essa carta na manga, não necessariamente para usá-la, mas para saber que ela existe, que é algo que a gente vai levar a sério também. Então vamos correr para aprovar na Câmara o mais rápido possível. Não sei se a gente consegue fazer como no Senado, ela ser terminativa nas comissões, mas dá para acelerar bastante e botar urgência no plenário e fazer tudo direto pelo plenário. Qual a expectativa de que vá para a sanção? A data para ir para a sanção? Tentar resolver como que vai tramitar antes, né? Aí eu te digo. Quando eu souber se vai para o plenário direto, é uma data. Se tiver que passar pelas comissões, é outra. Mas deve passar por quantas comissões de agricultura? Eu espero que não passe por nenhuma, espero que vá para o plenário direto. A tentativa é essa, né? Tem alguma obstrução, alguma coisa trancando? Não, acho que é interesse do Itamaraty também, é interesse do governo, é interesse da oposição, é interesse do Brasil como um todo. Eu acho que a gente vai ter tranquilidade para tramitar isso. Sim. Presidente, a senadora Tereza Cristina falou que esse projeto trata-se de ferramentas, né? Isso. Você pode explicar, assim, quais são essas ferramentas? Todos os grandes players mundiais de comércio internacional, nas mais diversas áreas, seja com a indústria de tecnologia automotiva do Japão, seja com a indústria americana, seja com o agro brasileiro, e todos os nossos maiores concorrentes têm medidas de reciprocidade aprovadas em lei. Nós não temos, né? Isso tudo funciona através de acordos comerciais, da maneira como está hoje, né? Com a relação dos Estados Unidos com os órgãos internacionais. A OMC, a OCDE e outros órgãos que poderiam auxiliar nesses processos de negociação não estão tendo o protagonismo necessário. Então a gente precisa ter essa carta na manga, que eu espero não ter a necessidade de usar. Espero que a gente, Dani, espero que a gente consiga, tendo essa carta, simplesmente poder dizer, se acontecer isso, o Brasil tem como retaliar. Não espero que isso aconteça. Isso tem na União Europeia, eles chamam inclusive de bazuca. O nome da lei na União Europeia é bazuca, porque é uma medida retaliatória muito forte. Os Estados Unidos tem isso, a Austrália tem isso, a Ásia, o Japão principalmente, muito forte, a China tem. Então a gente precisa estar preparado para esse cenário mais grave que pode vir a acontecer. Não acho que aconteça, acho que não vamos chegar a tanto, mas tem principalmente no nosso setor vários momentos que podem aí, vários itens da nossa cadeia que podem sofrer algum tipo. Já semana passada teve um problema com a madeira muito sério, com compensado principalmente, que a gente está tentando resolver. Tivemos um problema com o pescado alguns anos atrás. A China agora com problemas na compra de cereais e de grãos dos Estados Unidos, tirou a habilitação de 4 plantas americanas. Então, por enquanto, nós estamos surfando nessa onda, aproveitando a briga China e Estados Unidos para eles comprarem da gente. Agora, se acontecer conosco também, a gente precisa estar preparado. Em esgotado, assim, todas as tentativas diplomáticas, isso. A lei entra... Em último caso, poderia acontecer. Há uma preocupação grande com propriedade intelectual. Isso é um tema que a gente precisa trabalhar muito fortemente, a questão dos royalties, várias empresas que atuam no Brasil também, mas espero que não chegue nesse ponto da gente ter que negociar nesse sentido. E o Itamaraty é competente o suficiente para isso, né? Tem feito isso muito bem nos últimos anos. Não é possível avaliar, deputado, que esse tarifaço global dos Estados Unidos possa causar um reordenamento global que possa até ajudar o Brasil e que possa conseguir, sei lá, escoar para outros caminhos? Pode, até essa é uma expectativa nossa. Nós temos o custo de produção mais baixo e a competitividade que nós temos se dá isso, né? Se dá devido a isso. Então, a gente consegue colocar produtos na União Europeia, na China, na Ásia como um todo, no Oriente Médio, muito mais baratos do que os nossos concorrentes. Uma competitividade muito boa que nós conseguimos nesse sentido. Então, pode ser que mesmo tendo algum tipo de tarifa, mesmo tendo algum tipo de represália ao Brasil, vamos dizer assim, a gente ainda continue tendo essa competitividade comparando aos nossos adversários, os nossos concorrentes, melhor dizendo. Então, pode ser que isso abra um leque de oportunidades. Se tiver um problema com a indústria, a gente pode crescer em outro lado. Se piorar essa relação com a China, e falo muito de China porque a gente vende praticamente 52% da nossa balança comercial para a China, né? Então, isso tudo a gente pode ter como oportunidades para poder avançar nos outros mercados, né? Presidente, voltando ao assunto das invasões, o senhor tem um projeto na CCJ com baixas invasões de terras. Eu gostaria de saber como está a tramitação desse projeto, se o senhor já conversou com o Paulo, né,
né? Belisca, o deputado Paulo Belisca. Assim. O presidente da CCJ, Paulo Aze, esteve aqui hoje conversando conosco sobre a nossa pauta. Na semana passada tivemos uma reunião muito boa com ele, tratando dos itens prioritários para a FPA dentro da CCJ, bem como tivemos com o Belinski, tivemos com o Felipe Barros na Credem, vários projetos importantes na Credem. Tivemos também com o presidente da Comissão de Agricultura, o Rodolfo, que é nosso diretor aqui, como também fizemos isso tudo no Senado. Então, esse projeto das invasões é a prioridade absoluta, bem como os PDLs, em relação a diversos decretos do governo, que a gente tem que passar pela CCJ. Então, estamos trabalhando nessa pauta com o deputado Paulo Aze para que a gente consiga acelerar os trabalhos. Presidente, mas tem um cronograma, porque, por exemplo, o deputado Rodolfo falou que pode ser convocado os ministros, né, já na próxima semana. Mas, assim, só para a gente entender como é que vai funcionar, qual é a estratégia que a FPA está adotando. Nós estamos com o pé no acelerador. O máximo de celeridade que a gente puder ter em todo sentido, seja em convocação, seja em pauta, seja em votação, vencer obstruções. Hoje, por exemplo, estamos com um problema. Hoje a gente poderia avançar nessa pauta, o próprio PL, que boa parte dos membros está aqui conosco por causa da anistia, está em obstrução na CCJ. Então, cria um problema que a gente precisa negociar. Acabei de falar com a deputada Bia Kisses, que é a coordenadora do PL na CCJ, para que nesses temas de invasões de propriedade a gente não tenha obstrução, consiga passar, para que a gente consiga avançar nesse sentido. Estão fazendo isso em todas as comissões, não tiro a razão deles, mas é importante que a gente consiga dar celeridade nisso tudo. Às vezes, negociar com o próprio presidente Hugo Mota algumas urgências em plenário, a gente poder trabalhar nas convocações de ministros, inclusive tem uma agora no Senado do ministro da Justiça, que a gente precisa de explicações por que o Ministério da Justiça se cala quando há um anúncio, um prenúncio de crime, de execução de crime no país. Então a gente precisa de tudo isso muito bem organizado e estamos com todo mundo trabalhando nesse sentido para que a gente vença essa onda aí. Obrigado, gente.